foi, menino? É overdose de gol. Segue o líder! É pra seguir o líder e ficar calado. Eu não quero ver chororô aqui, não. Vocês viram essa apelação? Vocês viram essa humilhação? Eu tô cansado de tanto comemorar gol, velho. Tô cansadíssimo. Aí eu vou me preocupar que Andrés Pereira tá indo pro Palmeiras. Ele tem que ir pra lá mesmo. Que no Malvadão não tem espaço. Tem que continuar bem rebaixado. Aqui é Flamengo, rapaz. Respeita. O único time que é capaz de fazer isso aí é 8-0. Gol de todos os jeitos. De elástico, de humilhação, de cobertura, de falta, de rola, de todo jeito, mano. Respeita. A maior goleada, a defesa menos vazada, o time que fez mais gol, o líder isolado! Isolado! Do campeonato. Hã? Abre a tua boca, pode, e fala alguma coisa, que vocês já estão perdendo as esperanças. E é campeão! É campeão! Coitado dos boca pode. É foda. Hoje eu fiz uma saudação num comentário que eu fiz logo de manhã à volta do futebol brasileiro. Sinceramente, eu chego uma época que eu gosto de futebol. Então, quando eu falei aqui, vou falar de novo, que eu prefiro perder do Bayern, como o Flamengo perdeu, do que ganhar do Paris Saint-Germain, como o Botafogo ganhou, eu coloco de novo isso. Futebol brasileiro é outra coisa. Encheram de gringo ruim aqui, alguns poucos bons, a maioria ruim, e acabaram com o futebol brasileiro. Inclusive as bases aqui, elas revelam brucutus para serem vendidos para a Europa. Quando eu vejo o futebol brasileiro dando caneta, dando drible, lançamento longo, aproximação, passe curto, elástico para fazer gol, isso é o futebol brasileiro. Isso aí que é o... E outra coisa, o Vitória ontem era o Vitória por acaso. Por isso que é uma sacanagem demitir o técnico. Não tem culpa nenhuma, zero, culpa nenhuma. O Vitória ontem foi sparring, qualquer um seria sparring. Como o Inter foi sparring no jogo do meio de semana, e só não tomou demais porque o Flamengo tirou o pé, porque tinha outros jogos e tal. Outros vão tomar esse tipo de totó, a menos que o Flamengo mude a filosofia. Mas com esses jogadores que ele tem lá hoje, com esse time que ele jogou ontem, não tem pra ninguém, até logo, é um abraço. Então isso é uma volta ao futebol brasileiro. Eu, como já te falei várias vezes, o único time do Rio que eu tenho simpatia é o Flamengo. Já não dá pra dizer a mesma coisa da torcida do Flamengo, né? Então, às vezes, você fica na dúvida, você fica meio assim e tal. Alguns torcedores do Flamengo, especificamente, você fala, pô, tal, era melhor que tomasse uma porradinha pra você dar umas risadas e tal. Mas reconheço que vai estar muito difícil daqui pra frente dar risada. Se tudo correr normalmente, se tudo continuar assim, e eu rezo pra que continue assim, porque eu quero ter a vontade de assistir um jogo de futebol, como eu faço para ver o City, agora já não estou tão animado assim, como eu faço tudo para assistir o Manchester City, porque eu gosto de futebol. Eu quero ver um time brasileiro que me faça ver futebol, coisa que hoje eu só assisto se eu estiver trabalhando. Se eu não estiver trabalhando, eu não tenho a menor vontade de ver time de jogos de futebol do Brasil. Mas eu vou querer no domingo, nem que seja depois de replay, eu quero ver o jogo do Flamengo contra o Grêmio. Samuel Lino, ele se movimenta, é o primeiro. Alô? Boa noite? Boa noite. É da Latam? Gol? Sim, então, eu tô ligando aqui, eu gostaria de desmarcar uma viagem. Sim. Uma viagem do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Deve ser pela sexta-feira, sábado talvez. Dá uma olhada aí. Não, só desmarcar mesmo, Não, viagem desnecessária, não. Não precisa. Autorização tem, sim. Chorume do Grêmio no Instagram. Pode botar aí. Desmarcar. Isso aí. Se for possível. Ai. Tá? É isso. Não, só isso mesmo. Desmarcar essa viagem aí que... Pra quê, né? Só vou dar uma opinião sobre o Flamengo. Enquanto o Corinthians, Santos, São Paulo, Grêmio, Internacional, Ceará, Fortaleza, todos esses clubes, todos, os 18 clubes do futebol brasileiro, se vocês não prestarem atenção que não dá para ter mais transfer ban, não dá para ter mais administração errada, ou vocês tomam tento, ou você, se não, esquece. Vai ser Bayern.
no campeonato alemão. 12 títulos consecutivos. Vai ser o que vai acontecer com o Flamengo. E aí, o Palmeiras vai ganhar 3, 4, sabe? Dos 12, o Flamengo ganha 8, né? Aí o Palmeiras ganha 4, ou ganha 5. Vai ser isso que vai acontecer nos próximos anos. Ninguém mais nesse país vai ganhar Campeonato Brasileiro e Libertadores. Talvez Copa do Brasil, que é diferente o campeonato pra mim. E mata-mata, que aí dá pro Corinthians, dá pro São Paulo, dá pro Santos. Sem isso, esquece, porque vocês enxugam o gelo, vocês administram mal, vocês fazem os clubes ficar pior do que já está. E o Flamengo vai nadar de braçada nos próximos 10 anos. Vocês prestam atenção. E o Palmeiras também. Só ganha um jogo, como o Flamengo ganhou ontem, quem tem muita ambição. Quem dorme e acorda obcecado por buscar sempre mais. Quem acha que aquilo que tá bom sempre pode ficar melhor. É a mentalidade do malvado hoje. Sem cerimônia com o gigantismo que atingiu. Já tem Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, a melhor defesa do Brasil. Traz o Danilo para brigar por espaço com eles. Perdeu o Gerson, um jogador de seleção, podia se contentar, por exemplo, em recuperar o Alan e o De La Cruz, 2 bons jogadores que custaram uma fortuna. Mas não, o Flamengo foi buscar o Saul para fazer dupla com o Jorginho. E hoje no futebol brasileiro, ninguém tem uma dupla de volantes como essa. Tem para jogar na esquerda um jogador como Cebolinha, que já foi destaque do Brasil em Copa América, um ídolo como Bruno Henrique, que poderia jogar ali. Não, traz o Samuel Lino, que naquela posição é melhor que os dois. O Pedro, com tanta história já no clube, não está entregando aquilo que o treinador acha que ele tem que entregar? Põe no banco, sem cerimônia, para passar o recado claro, que para jogar nesse time, com o Felipe Luiz, tem que estar todo mundo tinindo, por melhor que seja o jogador, por mais história que ele tenha. Porque o Flamengo está passando um recado que ele não tem apenas dinheiro, e ele tem mais que todo mundo hoje, mas o Flamengo tem fome, e é essa fome que deixa o rubro-negro tão assustador para os rivais. É essa fome que separa os normais dos especiais no esporte. O time de 2019, ele tinha fome, ele era insaciável, e por isso ele conseguiu o sucesso que conseguiu. Porque de lá para cá, o Flamengo montou elencos tão bons ou até mais completos do que aquele, que é o caso do time de hoje. Ele é mais completo, mas o que separa os especiais dos normais do esporte é a fome. Sob o comando do Felipe Luiz, a barriga nunca parece cheia. E é isso que pode levar o Flamengo a patamares tão altos em 2025. Armaram uma cocó pro Vitória. Vai lá no Maraca! Aí o Vitória, eu vou. Bora! Ainda bem que o Maraca é segunda-feira. A gente pegou numa segunda-feira, não vai ter gente não. Os caras botaram 60 mil pessoas, velho. Ah, não, mas o Flamengo vai tirar o pé, não vai acelerar muito. Os caras meteram 8. Olha o resumo do jogo, prima Graça. De graça. Como é que foi? Vai. Tá bom, Flamengo. Pera, Flamengo, tira, senão mata, minha gente. Tá bom, Flamengo. É, o UFC numa segunda-feira. Ei, vizinho! Malvadão! Oi? Isso aqui é uma porcaria! Olha, vizinho! 10-0 hoje! A bola. Malvadão, vizinho! O segundo do Tem uma música que o Flamengo, a torcida do Flamengo canta aí, é assim. Não adianta inventar desculpa. Ah, mas que o Flamengo só venceu por 8-0 porque era o Vitória. Não adianta. Eu vou quebrar o argumento de vocês. Se é fácil golear o Vitória, por que o Palmeiras empatou em 2-2? Ué, deixa eu ver se eu entendi. O Vitória, que era fácil, que o Flamengo venceu por 8-0, o Vitória venceu o Vasco por 2-1? Ué, mas não era esse Vitória que era fácil? Que o Flamengo só goleou porque era o Vitória? Não, calma aí. O Fluminense, no Maracanã, da mesma forma que o Flamengo fez com o Vitória, jogando no Maracanã, o Fluminense ele empata com o Vitória, que, pô,
Ganhar de 8-0 do Vitória é fácil, só goleou porque é o Vitória. Ué, o Fluminense empatou com o Vitória no Maracanã? Não, calma aí. O Botafogo, jogando no Newton Santos, também empatou com o Vitória em 0-0. Pera aí, o Flamengo que fez 8 no Vitória, que, pô, pelo que estão falando é fácil golear o Vitória. O Flamengo que fez 8 no Vitória, pô, o Botafogo não conseguiu fazer um gol no Vitória, que é fácil de ser goleado. E só tem uma verdade. Só aceitem. Não inventem desculpa, só ganhou porque era o Vitória. Tá aí a prova. Palmeiras empata com Vitória, Vasco perde, Fluminense empata no Maracanã, Botafogo empata no Newton Santos. E o Flamengo vence o Vitória por 8-0 com a maior goleada da história do Brasileirão. Samuel Lino, tocou, vem bola, é primeiro, apontou, tirou, guardou! Driblou o primeiro, segundo, apontou, tirou, guardou, golaço! Limpou Plata, voltou a respeito, guardou! O Pedro na área, apontou, tirou, guardou! Cruzada na boca do gol pro Lino, subiu, testou, guardou! Invadiu, rolou, Pedro, soltou a rasca, emendou, guardou! Pra dentro da grande área, Pedro invadiu, apontou, atirou, guardou! Apontou, atirou, guardou! Do Flamengaço! Flamengo é a maior goleada da história! Bruno Henrique faz o gol número 8, 35 do segundo tempo, 35 do segundo tempo, oitavo gol do Flamengo no jogo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! É Mengão, queridão, eu quero hino pro gol 8! Teve desvio no Bruno Henrique, arremesso lateral e o banco de reservas, assim, aquele semblante apático, né? Vai falar o que agora? Te faço um desafio. Quantas atuações do Flamengo de Jorge Jesus, o melhor time, pra mim com alguma distância do futebol brasileiro, de 2019 pra cá, aliás, o melhor time do continente daquele ano pra cá, você viu melhor do que essa atuação do Flamengo contra o Vitória? Eu tô tentando puxar pela memória e não consigo lembrar. Eu consigo lembrar de atuações mais importantes. Até porque a fase decisiva da Libertadores e a reta final do Campeonato Brasileiro ainda não aconteceram nessa temporada. O que eu te garanto é que esse elenco é melhor do que aquele. Que esse time se defende melhor do que aquele. Que esse time, por incrível que pareça, ele é até mais consistente do que aquele. Mas o futebol tem sempre aquela pegadinha que pode fazer o time mais forte perder competições. Para esse time entrar na história como entrou aquele, ou quem sabe, até um pouco acima, ele precisa ganhar o que aquele ganhou. E isso, o resto da temporada vai mostrar se vai conseguir ou se não vai conseguir. Potencial, para mim, é maior. Partidaça do Flamengo. Repito, a melhor atuação de uma equipe brasileira em muito tempo. Valeu! Era disso que eu estava falando. Quando você vê o histórico do Flamengo nos últimos anos, que, repito, sempre teve o melhor elenco, às vezes com bastante sobra, e você vê as eliminações contra a Olímpia e Penharol principalmente, você entende ainda mais aquela bronca no Pedro. Porque, infelizmente, tem gente que, para dar valor ao seu trabalho, precisa sentir a sua posição ameaçada. Isso faz parte do ser humano. Ganhando muito dinheiro e sendo do nível técnico que o Pedro tem, que o Pedro possui, porque o Pedro é, com alguma sobra, o melhor centroavante, no mínimo em atividade na América do Sul, tecnicamente falando, tudo que o Pedro precisa é um comportamento dos outros jogadores, um comportamento que é o que o Felipe Luiz exige. E quando ele foi falar aquilo, talvez pudesse ter feito de um outro jeito, o tom, as críticas, muita coisa já havia sido dita antes, e até por capitão do clube, do time, ele havia sido cobrado. Eu tenho a impressão que aquilo fez muito bem pro Pedro, porque hoje é óbvio que o Felipe podia colocar o Pedro, porque o Vitória não ia pressionar o Flamengo muito, e compensava, sob o ponto de vista do que é melhor para a equipe, você ter o Pedro e o Arrascaeta jogando juntos, porque o maior desafio era, como disse o Calçade, abrir a defesa do Vitória, fazer um gol rapidamente. Em 7 minutos o Flamengo tinha chutado 5 vezes, vencia por 2 gols e tinha escanteios a favor. Em 7 minutos de jogo. Sim. Porque o Pedro fez essa pressão. Sim. Porque na ideia de jogo do Felipe Luiz, a primeira coisa é impedir que o adversário chegue no seu campo de ataque e chute bolas em gol. E para isso você precisa de muita pressão na frente. Entre abrir mão de um pouco de pressão
na frente e ganhar mais qualidade de definição, ele abre mão um pouco, ele mantém o Arrascaeta, porque é o principal construtor da equipe, é o jogador mais técnico que o Flamengo tem atrás do centroavante, e vem jogando com o Bruno Henrique, que é um jogador mítico, que é um jogador enorme, que é um jogador campeoníssimo pelo Flamengo. Sim. Faz a pressão, mas é óbvio que o Bruno Henrique, na área, não tem a qualidade do Pedro na finalização. Ninguém tem no futebol brasileiro. Dentro da área, a qualidade do Pedro na finalização. O Pedro se comportando assim, ele vai ganhar posição. Pelo que ele falou na saída de campo, acho que ele entendeu bem o recado mesmo. Vai ligar, Cirino de novo, ele tá demais, toca pra dentro, vem o Pedro, cai! Elástico, cretino, que gol absurdo! Cavadinha, bicudinha, cretina! Golaço! Que elástico traumático! Lindo! Perfeito! Pra deixar em êxtase! Foi na frente, deu uma picudinha safadinha! Cretina! Traumática! Depois de uma dessa aí, meus amigos, eu vou dizer, os caras vão ter que sair daí! Os caras vão ter que sair daí, vai ter que mudar de nome, vai ter que mudar de país, fazer novo nome, CPF, identidade, vai ter que pagar terapia pra tentar recomeçar a vida. Que gol absurdo, Flamengo! 2 gols logo no início do jogo, ali acabou o jogo. O Flamengo, quando ele faz o gol nessa pressão inicial, o adversário fica mais aberto, o adversário psicologicamente também vai lá pra baixo, o Flamengo ganha confiança, porque vai um time como Vitória no Maracanã, ele vai na motivação, qual que é? Vou tentar segurar, fazer o resultado aqui, se achar uma bola, fazer um golzinho, ok, às vezes acontece isso, aconteceu com o próprio Flamengo esse ano, contra o Central Córdoba, em outros jogos, é difícil, mas às vezes acontece. Aí quando você toma o gol logo no início do jogo, já desaba tudo, né? A ideia pro jogo, da parte tática, emocional. Então aí quando o Flamengo consegue fazer isso, ele derruba o adversário, que já é inferior. Aí você derruba o adversário em tudo, na estratégia, no emocional, e o Flamengo, ele continua, ele fica, ele aperta. Então é um time que, quando ele tem essa vantagem, e principalmente no Maracanã, ele vai atropelar mesmo, né? Como já fez com o Juventude, com o Corinthians e com Fortaleza, e agora com Vitória. Foi uma grande goleada, uma grande vitória do Flamengo, e um jogo espetacular. O Flamengo, não sei se foi o melhor jogo do Flamengo no ano, que o time teve jogos muito bons, mas esse jogo, pelo número de gols, acho que acaba sendo, mas o Flamengo já teve outros jogos assim, então quando ele consegue fazer um jogo desse tipo, é muito bom de ver. Os boca podres já estão falando assim, mas é o Vitória. O Vitória o que fez com o Vasco. O Vitória contra o Fluminense, no Maracanã. O Vitória com o Botafogo no Rio de Janeiro. O Vitória com o Palmeiras em São Paulo. O Vitória contra o Cruzeiro. O Vitória contra o Corinthians. Por que teu time não ganhou então, se era o Vitória? Por que é que o teu time não ganhou se era o Vitória? Se o Flamengo empresta um gol para cada time, o Vasco tinha empatado, o Fluminense tinha ganhado, o Botafogo tinha ganhado, o Palmeiras tinha ganhado e nós ainda tínhamos ficado com 4 para ser 4-0. Então faz silêncio aí e segue o líder. Tu só tem que seguir o líder. O teu time é nanico perto do Flamengo. Tu tenta fingir. Que meu time é grande, que meu time é maior que o Flamengo, que meu time tem mais dentro. Tu tenta fingir, porque tu sabe lá no fundo do teu coração que o teu time perto do Flamengo não é nada. Não é absolutamente nada. Essa é a realidade. Pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus, acaba! O Felipe Luiz é um treinador pior do que o Fábio Carille. O Carille é um treinador muito melhor do que o Felipe Luiz. Na minha opinião, o Carille é melhor do que o Felipe. Não, eu entendo que você possa não concordar. Peraí. Eu te digo, agora você vai cair na cadeira.
Agora você vai cair da cadeira. Então eu vou sentar. Agora, não, senta pra você ver. Então eu vou sentar. Senta. Senta. O Felipe Luiz é um treinador em processo de preparação, de criação como treinador. Tá muito distante do Carille, que é um treinador pronto. Tá muito distante do Thiago Carpini, que é um treinador pronto. O Carpini é um treinador muito melhor do que o Felipe Luiz, mas não dá nem para comparar. E é da mesma safra de idade. Os dois têm 40 anos. Então, eu não estou dizendo que só que o Carpini começou na estrada mais cedo. O Carpini pegou a Água Santa lá atrás quando o Felipe Luiz ainda jogava e era protagonista como jogador. É um absurdo o que o Flamengo faz nesse jogo de hoje. Isso não se faz. Não, você não traz as visitas e faz um negócio desse. É só a maior goleada da história do Brasileirão. E Brasileirão, petando. Eu quero ir na cozinha. Só diminuir os espaços. Dá pra esperar? Rapaz, até nisso o Vasco vai ser vice pro Flamengo. Até nisso vai ser vice pro Flamengo. Vasco era a melhor goleada, a maior goleada do campeonato, 6-0. O Flamengo foi lá e ganhou de 8. O Vasco é vice pro Flamengo até da maior goleada do campeonato. E segue sendo vice desde olha isso, desde 1988. 1988. O rei do vice.